Juiz Conselheiro Luís Azevedo Mendes. Excelentíssima Senhora Representante da Embaixada de Angola, Doutora Dionise Demba. Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário da Embaixada de Angola, Doutor Analberto Guilherme. Excelentíssimo Senhor Representante da Embaixada da Guiné-Bissau, Doutor Bebiano Gomes. Excelentíssima Senhora Representante da Ordem dos Advogados, Doutora Andreia Oliveira Santos. Excelentíssimo Senhor Diretor da Política Legislativa da Guiné-Bissau, Dr. Degol Mendes. Excelentíssima Senhora Presidente da UGT, e peço-lhe desculpa e quebro aqui o protocolo, não a referi logo. Muito obrigado pela sua presença também. Excelentíssimo Senhor Presidente do Cefosap, Dr. Jorge Mendes. Excelentíssimo Senhor Administrador da Inatel, Dr. Álvaro Carneiro. Excelentíssimas Senhoras e Senhores oradores e oradoras, moderadores e moderador. Caros e caros colegas, convidados e convidadas, amigos e amigos. Como Presidente da Direção do SOS e Vice-Presidente da Mesa do Congresso da UGT, apresento cumprimentos aos presentes e aos que nos assistem à distância. A realização desta conferência, neste dia, 29 de novembro, não só materializa o Dia do Oficial de Justiça, ainda que embrionariamente, pois que ao Parlamento caberá a decisão formal, mas serve também para evocar um momento marcante na história do Judiciário português. Foi no dia 29 de novembro de 1901, depois de ter sido publicado o Estatuto dos Magistrados Judiciais e dias depois de efetuada uma profunda reorganização do Ministério Público, que se publicou o primeiro Estatuto da Carreira dos Oficiais de Justiça. E mais tarde, quando se entrou na fase dos Estatutos Judiciários, Decreto número 13.809, de 22 de junho de 1927, com Manuel Rodrigues Júnior, um Ministro da Justiça competente, a carreira dos Oficiais de Justiça ficou escrita no título 4º, um dos mais longos, se não mesmo o mais longo, com 120 artigos. Por exemplo, o título 3º do Ministério Público continha somente 84 artigos, do 192 ao 276. Isso no capítulo 4º, Direitos e Deveres dos Oficiais de Justiça. Estão estatuídos sensivelmente os deveres de hoje, na parte dos direitos, há que reconhecer o esbulho a que temos sido sujeitos. No que concerne a direitos, estava estatuído, por exemplo, o cofre e a caixa de aposentação dos oficiais de justiça. Ambos geridos por oficiais de justiça, com a presença dos representantes do governo. Hoje temos um conselho dito de oficiais de justiça, gerido pelo governo, com a presença de representantes dos oficiais de justiça. Há que repensar este modelo de avaliação dos oficiais de justiça. Mas perante o exposto, se alguém pensa que o Ministro da Justiça, nessa época, teria especial simpatia pelos oficiais de justiça, desengane-se. Este foi o ministro que proibiu um congresso de oficiais de justiça a realizar em Coimbra e que mandou instaurar processos ao colega Henrique Vaz Ferreira, oficial de justiça, mentor das lutas dos oficiais de justiça nessa altura. Mas este ministro, e também por isso a sua grandeza, foi capaz, e o diploma assim o registra, de reconhecer o erro cometido e valorizar o trabalho desta carreira. Atualmente, ministros e ministras expressam publicamente um reconhecimento que não materializam, por falta de competência ou, talvez, de sentido de Estado. O legado desses, a história o afirmará, é o vazio dos seus mandatos. Mas uma carreira estatutariamente constituída há mais de 100 anos, a servir a justiça e o país, não se deixa vencer, pois tem sempre presente que o futuro passa por uma justiça independente, também financeiramente, e por aqueles que servem o interesse público. Sabemos, enquanto oficiais de justiça, da importância de sermos capazes de levar o governo, seja ele qual for, a reconhecer, e nem sempre é fácil, que a roda já foi inventada. Os oficiais de justiça têm um estatuto que, até legalmente, tem de ser atualizado. Não é necessário criar coisa nova, estatuto novo. É necessário atualizar o que existe, atribuir novas competências, recuperar outras perdidas. O Estado tenta recuperar as suas funções nucleares. A judicialização não serve aos interesses do povo, pois é aos tribunais, órgão de soberania, que cabe administrar a justiça em seu nome. Outras fórmulas, encontradas com a judicialização, são contrárias ao interesse do povo. Mas há uma narrativa falaciosa em que se afirma que a judicialização é melhor, mais célere. Sejamos intelectualmente honestos. A falta de celeridade prende-se com a falta de meios e de condições. Se os tribunais tiverem os meios e as condições, a justiça será seguramente mais célere.
Por isso importa questionar quem é que, nos termos da nossa Constituição, tem a capacidade para dotar os tribunais de meios. Respondida esta questão, importa saber se a esses interessa verdadeiramente investir na justiça. Não temos, por ora, uma resposta firmada. A nossa certeza, todavia, é que se mostra fundamental aumentar também a formação e capacitação dos quadros das Secretarias Judiciais e do Ministério Público, apostar na especialização. Chamar os oficiais de justiça novamente à gestão, seja do edificado ou recursos humanos, pois sempre deram provas de boa gestão, afastando com competência e saber os conflitos laborais a que vamos agora assistindo. Por isso é preciso repensar também o modelo de gestão dos tribunais e acabar com as vaidades dentro do sistema. A gestão do edificado e da Secretaria Judicial ou do Ministério Público são da competência dos oficiais de justiça. Competências e funções têm de ser reforçadas para ganho do sistema, pois os oficiais de justiça têm a capacidade e conhecimento para assumir novas funções e recuperar funções entregues a outros, nomeadamente privados, como se os privados perseguissem o interesse público. A ação executiva, por exemplo, é da competência do servidor público. Mas para se atingir esse desidrato da realização da justiça, é, como temos vindo a defender, imprescindível o investimento nas pessoas e na melhoria das condições de trabalho. Desde logo reforçar os quadros, o que só se mostra possível se a carreira for atrativa. De outra forma, os concursos vão continuar sem candidatos, o que acarreta um esforço suplementar para os que estão no sistema, impedindo, assim, a sua realização pessoal e profissional. Os estudos, e são diversos, desde logo os apresentados por este sindicato, nestas mesmas instalações, em 27 de fevereiro de 2019, apontam para o elevado risco de exaustação física e mental dos oficiais de justiça. Este estudo foi elaborado pelo professor Samuel Antunes, que hoje nos dá a honra de estar também aqui presente. É preciso, portanto, inverter este flagelo, uma verdadeira bomba relógio dentro dos tribunais. É preciso promover também um diálogo constante entre os sindicatos dos oficiais de justiça, a tutela, os conselhos superiores e até com o Conselho Económico e Social, pois é pelo reforço do diálogo que se poderão ser sinalizadas as necessidades para que se encontrem soluções conjuntas e os resultados desejados. Em suma, os oficiais de justiça têm sido, ao longo dos anos, a pedra basilar que sustenta o edifício judiciário, mas nem sempre, como vem ocorrendo há mais de 20 anos, têm sido valorizados e reconhecidos. Ora, sem esse investimento e reconhecimento, o edifício judiciário é mais fraco. Por isso reiteramos, é fundamental investir, mas investir com racionalidade e no interesse do país da realização da justiça. Quando se aposta na excelência, não se pode apostar tudo numa parte, desvalorizando outra que lhe dá suporte. Dito isto, importa também assumir